passada para todos nós nesse momento, na certeza de que Deus está no controle de tudo. E Jesus, nosso mestre e amigo, está conosco. Bom dia a todos. Eu não preciso nem do microfone, né, que eu falo tão alto. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, a nossa reflexão, nada de palestra, gente, é reflexão, viu? Aí a gente pode conversar melhor, tirar dúvidas quando for possível. Se não soubermos explicar, seremos honestos o suficiente para dizer não sei. Isso é muito importante dentro da doutrina. Porque o que a doutrina nos deixa bem claro é a importância de sermos sempre fiéis a nós mesmos, que é a reforma íntima, né? É quando fala que eu preciso aprender sempre, e esse é o nosso motivo de estarmos juntos. Bom, esse capítulo havia sido colocado que nós analisássemos esse capítulo e conversássemos com todos, só os itens de 1 a 4. Eu pedi autorização. E trouxe também os itens, além do 1 a 4, o 18 e o 19, porque eles se complementam. Porque é aquela velha história do deixai vir a mim as criancinhas, porque é delas o reino dos céus. Só que Jesus deixa bem claro quando ele fala assim, que eles assemelham. Ou seja, ele não está pegando aquela criança como sendo o modelo para tudo, mas está pegando aquela criança para mostrar que nós todos estamos aqui no processo de crescimento contínuo. E a criança, então, seria o grande modelo, levando em consideração uma nova reencarnação, tá? Então, por isso que ele deixa bem claro que eles assemelham. Ou seja, o crescimento de cada um é individual. Nós dependemos de cada um depende de si. Por isso que nós precisamos trabalhar muito a nossa reforma íntima. E a doutrina, então, nos deixa bem claro, vamos pensar primeiro como ser melhor. Eu tenho que aprender a ser melhor. Eu tenho que aprender a gostar de mim para poder gostar do próximo. Quem gosta de si, aprende a respeitar o próximo e com isso respeita Deus. Vamos sempre lembrar que essa pirâmide, amar a Deus sobre todas as coisas, tem que ser invertida. Porque eu não posso amar Deus se eu me odeio. Eu não posso amar o próximo se eu não me respeito. Então, por isso esse capítulo, ele é um alerta com relação a deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Aqueles que lhes assemelham. Então, é um chamamento muito interessante, porque nós sabemos que a criança, que aparentemente é tão frágil, mas nós sabemos das longas vidas que já tivemos por esse caminho que temos de progresso. Quando falamos de 2000 anos após a vinda de Jesus, não quer dizer que não tivemos também mais 2000 anos para trás, né? Ou seja, somos espíritos evoluindo vagarosamente, crescendo, mas sendo melhores passo a passo. Por isso que ele fala da importância do crescimento, do viver, do ser você. Precisamos aprender. Até tem um livro maravilhoso, eu sugiro, aquele As Dores da Alma. Vale a pena comprarem, lerem, mas analisando passo a passo desse livro. Porque ele começa exatamente, o primeiro item, fala da autocrueldade. Como nós não trabalhamos o nosso eu. Como nós vivemos com um processo de culpa sem necessidade. Porque se eu estou na escola da vida, eu estou passando cada ano, cada encarnação, vamos dizer assim, aprendendo a ser melhor. Eu até trouxe para que nós pudéssemos lembrar um pouco do nosso querido Kardec. Ele diz, é pena que eu não posso, mas é um quadro, não dá para vocês verem, lógico, né? Só se for binóculo, mas ele vai falar o quê? Aprendi com Kardec. Aprendi com Kardec que sem a caridade não há salvação. Então, voltando àquele processo de crescimento, vamos voltar às obras de Kardec, como é importante essa base teórica do nosso grande irmão Kardec. Porque muitas vezes nós adoramos essa doutrina, mas com romance. Não é que não seja válido, é válido. Mas precisamos ter base para compreender a importância da reencarnação.
e compreender o vinde a minhas criancinhas. Porque como é que eu posso entender que a criancinha que reencarnou é um ser maravilhoso de outras épocas, de outras experiências reencarnatórias? Aquele birrento, aquela criança tão... nós trabalhamos na sexta-feira com crianças e tem os birrentos, né? Então, por exemplo, ontem a gente chama a menininha de Branca de Neve. Sabe aquela garotinha, aquele cabelinho pretinho que vem até aqui assim, sabe? Aquela bem branquinha, ela é branquelinha, mas birrenta. Ela é birrenta, ela deve estar com 1 ano e meio, 2, então naquela faixa etária do aprendizado do andar, que é o perigo, né? Porque sobe em tudo quanto é lugar, até querendo nas janelas, a gente tem que trancar e botar grade, é complicado, né? Mas ela é muito birrenta, e principalmente com a mãe, porque a mãe, querendo ou não, tem um processo de paciência que o pai vai junto. O pai chega e diz assim, e ela olha para o pai, bate o pezinho e faz, Ou seja, é exatamente o que Jesus fala nesse capítulo maravilhoso, capítulo 8, quando ele diz que a criança, ela tem a história de vida dela e o espírito está no processo de adaptação, tanto que ao reencarnar, se vocês quiserem dar uma lida na reencarnação de Segismundo, que era dos missionários da luz de nosso querido André Luiz, vocês vão ver algo muito interessante, a dificuldade que o espírito, mesmo querendo reencarnar, mesmo com todas aquelas vontades de vencer as suas dificuldades, ele tem realmente um processo, uma hora que ele diz, será que é isso mesmo que eu quero? Porque a reencarnação é um processo de coragem, é um processo de caridade. Eu estou tendo muita coragem de sair de um ambiente espiritual, mesmo que seja lá, eu continuo em aprendizado, mas somos mais harmônicos, porque a matéria não influencia tanto. E aí eu vou reencarnar e eu tenho que, o quê? Vagarosamente, perdendo aquela forma espiritual de já um ser maduro, grande, e reencarnar num bebezinho que irá aprender a andar, a engatinhar, a andar, aprender a falar. Então, tudo são medidos. E você imagina, eu fico pensando muito, porque quando eu comentei do grupo de sexta-feira, são muitas crianças com autismo nesse grupo. E a gente fica imaginando o espírito estando preso a um corpo que ele é muito, o autista é muito inteligente, lógico, para determinadas áreas, né? Tirou o emocional, eles são assim maravilhosos em termos de inteligência, mas eles têm limites, e o espírito que está ali vivendo, revivendo uma experiência reencarnatória com toda a sua inteligência, mas precisando trabalhar a moral cristã. Cada um reencarna de acordo com o seu planejamento reencarnatório. Deus é Pai, é um grande companheiro de cada um, que permite que venhamos a produzir um roteiro de reencarnação, né? Então ele coloca, primeiro aprendi com Kardec, sem caridade não há salvação. Somos espíritos vivendo experiências carnais. Olha só esse capítulo. Nós somos espíritos, energia pura, nós somos espíritos vivendo em experiências carnais. Ou seja, esse corpo vai acabar, mas o meu espírito continuará a trabalhar todo o seu lado moral, espiritual, seja aqui, quando reencarna, seja na espiritualidade, liberto desse corpo pesado. E aí ele vai falar, nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Eu vou reler esse parágrafo que é exatamente a base da doutrina espírita. Eu vou nascer, vou viver e vou morrer. Vou renascer e ainda vou progredir, porque sempre eu preciso desenvolver. Tal é a lei. Muito interessante quando nós voltamos atrás, graças a Deus já passamos dessa fase, mas há 2000 anos atrás, se eu falasse em reencarnação,
era algo muito complicado de ser compreendido, porque nós não conhecíamos a física, a química, a biologia, a matemática, nós não líamos nem escrevíamos, nós éramos analfabetos nesse sentido, por isso que os fariseus eram considerados seres muito metidos, vamos dizer, porque eles conheciam, eles liam. Mateus, lembra de Mateus? Mateus era cobrador de impostos. Mateus, então, conhecia a escrita, a leitura. Por isso que Jesus falava que aqueles irmãos, os fariseus, eram hipócritas. Para nós é uma palavra muito forte, né? Mas vamos lá. Aqui se planta o que vamos colher na vida espiritual. Eu planto na minha vivência, não só espiritual, mas na minha vivência material. Eu venho com um programa reencarnatório para vencer aquele caminho que eu fugi nas vidas anteriores. Pode não ter sido nem na anterior direta, mas nas anteriores. Até tem um livro, As 15 Encarnações de Eustáquio, já leram? As 15 reencarnações de Eustáquio. Ele foi padre quase que a maioria das vezes que ele reencarnou. E, infelizmente, ele foi pisando, vamos dizer assim, na casca de banana, como padre, como grande papa, inclusive. E ele voltava e, de novo, ele pisava naquela casquinha de banana. Só que, quando ele já estava na 7ª reencarnação, eu, ao ler o livro, falei assim, gente, eu já estou bem. Aí ele falou assim, não, mas eu ainda preciso de mais. Então, o livro vai até a 15ª encarnação de Eustáquio. E ele continua dizendo, ainda preciso de mais. Então, com certeza, não vamos ficar tristes, porque nós somos crianças simples e ignorantes nesse processo reencarnatório. Estamos aqui para aprender, evoluindo moral e espiritualmente. E aí, depois ele fala, a reencarnação prova a justiça divina. Então, veja bem, uma criancinha nasce, como eu estou vendo os bebês ali, tem mais um lá, nasce simples, dependente totalmente do pai e da mãe. Totalmente dependente. A mãe por alimentá-lo, materialmente falando, por ter junto de si, aquecendo, passando carinho, afeto, o pai junto, ajudando. Graças a Deus eu estou falando pai, porque hoje eu parabenizo todos os pais que já vamos ter o Dia dos Pais, né? Porque os pais hoje são presentes, sim, na criação dos filhos. Hoje os pais se sentem também responsáveis pelos filhos. Coisa que antigamente, né, era a cabeça do casal. Hoje ele é a cabeça, o coração e a mente. Então, meus parabéns antecipados aos pais. E aí ele fala, orgulho e egoísmo são as fontes das maiores misérias humanas. Então, quando você pega uma criança que está reencarnando, vinde a mim as criancinhas, porque é delas o reino dos céus, o que Jesus quis nos trazer de mensagem? Todos nós passamos por essa fase de, lá na espiritualidade, nos prepararmos para nos adaptar a um novo corpo, a uma nova situação, a um novo viver, talvez num país diferente, famílias que talvez eles nunca tenham reencarnado juntos. Então é uma experiência difícil. Por isso que no livro Missionários da Luz traz a reencarnação de Segismundo, que ele se sente preparado, porque ele havia feito algumas maldadezinhas no passado ao Avelino, e ele quer reencarnar para uma forma de, sendo filho do casal, quase que pedir perdão por tudo que ele fez em vidas passadas. E aí o que acontece? Ele estava preparado para reencarnar, mas com medo. Mas Avelino, com muito medo de voltar a ser pai, espiritualmente falando, porque foi tudo combinado. Todos dois, ao fazerem seu planejamento reencarnatório, colocaram o recebimento daquele ser. Alô? Que seria filho do casal, né? Então, o espírito de Segismundo, ele sabia que ele iria passar por todo aquele processo de adaptação ao novo corpo e teria também
que mostrar a Avelino que ele ali se encontrava pedindo desculpas por tudo que ele havia cometido em outras vidas. Avelino ainda está meio sem, com muita dificuldade de aceitar a ideia de recebê-lo, mas o filhinho dele, que estava com 3 anos, convida o pai para fazer uma oração. É belíssima essa passagem dessa reencarnação de Avelino. É o capítulo 13 e 14 do Missionários da Luz, tá bom? Quem quiser, pegue capítulo 13 e 14. Tem um capítulo grande, mas tem 2 parágrafos que são importantes para nós. Até eu trouxe, marquei e deixei no carro livre. Vê se pode. Bom, a fé inabalável encara frente a frente a razão. Outro detalhe importante. A doutrina deixa bem claro que a fé tem que ser raciocinada. Tem até uma historinha, eu achei tão interessante, gosto de contar, vocês já devem ter ouvido, né? Diz que uma senhora chega para o Chico e fala assim: Chico, eu tenho uma fé inabalável. Eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em você, eu tenho fé em todo o meu caminhar. Eu sou uma pessoa que realmente sou temente a Deus. Chico parou. Minha senhora, cadê a fé raciocinada? Ela: não, Chico, eu tenho fé. Ele falou assim: então tá, eu vou trazer um leão faminto. A senhora colocaria a sua cabeça na boca de um leão faminto? Ela falou assim: lógico, se eu tenho fé, não vai acontecer nada comigo. Ele falou assim: não, minha senhora, a fé raciocinada diz que a senhora tem que se precaver porque ele está com fome. Ou seja, nós não podemos, em hipótese alguma, acreditar simplesmente, eu acredito. Não, eu acredito por quê? Por que será que eu repenso essa minha caminhada? Qual o meu objetivo de aqui me encontrar? Por isso, quando vocês forem orar, seja o Pai Nosso, deixado por Mateus, no Evangelho de Mateus, Jesus fala Pai Nosso, ou seja, Jesus é Filho de Deus. Ele não falou Pai de vocês, Pai Nosso. E vamos então lembrar também da Ave Maria, que é uma oração singela, mas nós falamos que Maria é mãe de Deus. Não, Maria é mãe de Jesus, porque Jesus falou: sou filho de Deus. Ah, mas é besteirinha, só problema de linguagem. Não, não é. É de fé raciocinada. É para eu saber que Jesus é um irmão, é um companheiro de jornada. Ele não foi, ele continua conosco. Jesus, toda hora que eu estou tristinha, eu digo: Jesus, me ajuda. Então é porque ele está comigo. Então vamos lembrar disso. Jesus é um ser maravilhoso, um irmão mais velho, um irmão que nos ajuda a vencer as nossas dificuldades. E a última aprendizado de Kardec, para a gente voltar para o Evangelho: um bom pensamento vale mais que numerosas palavras. Um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras. Por isso que quando você vai no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre as preces, ela deixa bem claro que a prece, ela tem que ser sentida. É uma emoção interior que nós vamos conversar com a espiritualidade maior, sem rebuscar nada de palavra difícil, nada de muitas palavras, porque a gente se perde. Quando a gente começa a falar demais, a emoção some, porque a nossa preocupação é aparecer, materialmente falando. Mas vamos trabalhar nosso coração, a nossa mente e orar agradecendo sempre. Antes de dormir, agradeça. Ao acordar, antes de botar o pezinho correndo no chão porque está atrasado, agradeça. E vamos assim viver essa experiência. Bom, então vamos para o nosso capítulo 8, que eu tenho quanto tempo? Tenho só 10 minutos? 5 minutos? 10? Então vamos lá. Gente, é terrível, né? A gente quer conversar, quer refletir junto e o relógio não para. Tem até uma poesia que fala sobre o tempo. Deus pede estrita conta do meu tempo. Eu que passei tanto tempo sem fazer conta, agora quero fazer conta e falta tempo. É mais ou menos assim, né? Então vamos lá. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Então, a mensagem de Jesus é: a criança, você consegue vagarosamente, com muito carinho, muita conversa, muita explicação, você consegue levar esse ser
para um caminho diferente daquele que ele teve em vidas passadas. Ah, mas você não falou que ele vai perdendo para poder a noção da consciência, para ele poder reencarnar naquele corpinho? Sim, graças a Deus. Imagine se você se lembrasse de todas as encarnações. Quando eu estava fazendo os estudos, já contei aqui, mas eu acho que vale a pena, o nosso professor lá na comunhão virou logo para mim, veja, olha a carga. Anete, você já viveu 70 vezes na era cristã. Rapaz, eu fiquei tão triste. Imagina, 70 vezes e não aprendi nada ainda. Então, vamos lembrar que nós estamos aqui aprendendo, né? Por isso ele coloca que tem que ter o coração aberto, puro. Por isso ele fala que nós precisamos compreender se eles assemelham. Não é que a criança seja totalmente desprendida das dificuldades pelas quais ela passou e agora ela está enfrentando. Mas vamos lembrar da importância que a criança, quando você trabalha a criança, muita coisa você consegue sim, com amor, com paciência, com compreensão. Até brincamos muito, né? Se não torceu o pepino até os 7 anos, não torce mais. Não tem um negócio desse? Antigamente a gente falava isso, né? Torceu o pepino, né? Mas é besteira. Mas, enfim, na realidade, o que está sendo claro em termos da pedagogia, da neurologia, a ciência mostrando que a criança vai num processo de aprendizado muito grande. Para nós é complicado. Quanto tempo demora a criança para aprender a engatinhar, a andar e sair correndo pela sala? Mas nós, quando estamos na idade, né, mais cabeça branca, já temos a dificuldade de engatinhar, de correr pela sala. Então vamos aprender que somos sim seres eternos, imortais. O nosso espírito continua conosco, nos acompanhando ao longo da nossa caminhada espiritual. Nós não nos abandonamos, nós não nos perdemos. Nós estamos aqui agora, temporariamente, nessa escola da vida. Mas quando desencarnarmos, iremos continuar estudando, analisando o processo evolutivo. Não vamos parar, não. Nada de parar. Podemos até pedir um descanso. Sabe aquele negócio quando vai começar, principalmente os adultos, né? Quando está na faculdade, que bate o sinal do intervalo, ai, vou poder tomar meu cafezinho. Então vamos tomar um cafezinho, mas não vamos desistir. Voltamos para a sala de aula e continuamos a evoluir, a entender e perguntar, estudar, analisar qual é o problema. Por isso que ele coloca, a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. A criança, ela demonstra o que ela gosta e o que ela não gosta. Tanto que nos coloca, às vezes, em algumas situações até complicadas, né? Vamos aqui comentar, dar um exemplo. A família do meu pai tinha muito de casarem entre si, primos com primas, né? Então, eles tinham muitos primos deficientes. E meu pai sempre falava dessa história para mim e para minha irmã. Olha, porque ele não queria que a gente casasse com os nossos primos, então ele foi dando os exemplos, né? Olha, vem aqui na nossa casa, vem um primo, ele é maravilhoso, ele manda, babá, mas cuidado, porque eles têm irmãos que são deficientes. Naquele tempo a gente era mais grosseirinho, não falava deficiente não, né? Falava aleijado, defeituoso. Como nós crescemos, gente, como nós evoluímos. Nós agora somos mais caridosos, né? Bom, aí simplesmente estávamos lá na mesa com o senhor e a irmã, né? E todo mundo conversando e resolveram falar de família. Meu Deus do céu! Eu devia estar com 13, 14 anos, falei assim, vocês sabem que papai tem uma família, que os primos são, na época a gente falava de deficientes mentais, né? Aí meu pai me cutucava assim, debaixo da mesa para eu calar, eu falei assim, vocês sabiam disso? E eram irmãos daqueles senhores. As crianças são puras de coração. Elas externam sentimentos que elas precisam colocar. Só precisamos calmamente orientar melhor, explicar melhor. Bom, eu já estou vendo que o nosso horário passou, e aí só vou sugerir a todos que abram o Evangelho no capítulo 8,
os itens de 1 a 4, e depois vamos até os itens 18 e 19, que vão exatamente conversar conosco sobre a importância do vinde a mim, as criancinhas, porque são puras, porque são simples, são seres em crescimento contínuo nessa nossa oportunidade reencarnatória. Que assim seja.